Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a oração segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus seja louvado por esta hora, por este momento. Deus seja louvado por Ele estar conosco todos os dias, trazendo aí uma receitinha, que a receita não tem como dar errado, é para nós estar conectado com o Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer o Senhor pelo milagre de abrir os olhos? Obrigado, meu Deus, pelo milagre de abrir os olhos. Obrigado pelo ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta. Obrigado, meu Deus, pelos livramentos. Obrigado, meu Deus, por mais um dia, por mais uma noite. Obrigado por tudo. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor já fez, que o Senhor vai fazer na nossa vida, porque o Senhor é o nosso guarda fiel, o nosso guardião. Tenho certeza que o Senhor está guardando mim, minha casa, minha família e a casa de todos esses que estão no canal Adorador de Jesus. Deus é fiel. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado, seja glorificado. Entre com muita alegria no coração para receber a oração, a mensagem que o Senhor trouxe ao coração dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Entre com alegria deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nome de Jesus. Vamos no ID junto. O Senhor deixou esse legado para conosco. Nós estamos aqui em obediência, convidando nossos irmãos aí para estar juntinho. Nunca deixe de ouvir a palavra, a oração, o louvor pela metade. Não faça isso. Faça. Quando você for ouvir a palavra, a oração, o louvor, assista todinho, para a glória de Deus, porque Jesus, Deus, nunca vai fazer algo na nossa vida pela metade. Então não vamos fazer as coisas de Deus assim, pela metade não, em nome de Jesus. Então escute, porque você vai ver que Deus vai falar conosco na palavra, na oração, no louvor, porque Ele opera no meio da palavra, da oração, do louvor. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Então quando você tiver um tempinho aí, faça com diligência em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E para você que deixou o seu like aí, Deus te abençoe. Para você que se inscreveu no canal, estou em oração pela sua vida, de dia e de noite. Você que não se inscreveu ainda, eu te convido a se inscrever. Seja abençoado aí. Faça a obra do Senhor. Se você se inscrever, você está junto com a serva fazendo a obra. O canal vai crescer, a palavra vai para outros lugares. E aí vai chegar em lugares que ainda não ouviram a palavra, o louvor, a oração. Vai chegar em alguém que está aí desanimado, com coisas na mente, que não pode mais, que não consegue mais, que não tem mais jeito. E para tudo tem um jeito. Deus garante que para tudo tem um jeito. Ele dá jeito na vida. Ele dá vida aos mortos. O que é difícil para o Senhor? Nada, né, meus irmãos? Então Ele só quer sua fé, sua coragem, seu bom ânimo. Que você creia e acredite. A esperança é a última que morre. Quando você estiver em Deus, tem vida. Enquanto você estiver nas mãos do Senhor, na comunhão com Ele, você tem vida, porque Deus é o nosso fôlego de vida. Glória a Deus, aleluia. Tudo é possível para Ele. O que é impossível para nós, para Deus não é. Então, o que é possível para nós, nós faz. Mas o que nós não conseguimos fazer é aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para o versículo que o Senhor trouxe ao coração dos meus irmãos. Versículo bem curtinho, mas eficaz, cheio de graça, cheio de vida, cheio de milagres, de bênção. Porque o versículo que o Senhor manda aos nossos corações para nós meditar, meus irmãos, é forte, hein? É esse amor imensurável que Ele tem para conosco, que Ele cuida de nós, cuida dos seus, em nome do Senhor Jesus. Você conhece alguém que precisa ouvir? Então envie, porque Deus vai visitar. O Senhor plantou a semente no meu coração, eu vou plantar no seu coração e você planta no coração de alguém. E Ele vai visitar e nós vamos ficar só em oração. Glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos lá para o versículo. Então nós vamos, a mensagem vai falar assim, meus irmãos, presta atenção. Em Sofonia, capítulo 2, versículo 3. O profeta Sofonias escreveu: buscai ao Senhor
vós todos os mansos da terra, que podes por obra o seu juízo, que põe por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos do dia da ira do Senhor. Olha que forte a mensagem, meus irmãos. Olha que forte. Se você for espiritual, você vai saber que essa mensagem é forte. Se você não entendeu, peça ao Espírito Santo entendimento que ele traz. O Espírito Santo dá entendimento para nós entender o que o Senhor está entregando para conosco. Eu vou repetir mais uma vez, porque é bem curtinha a mensagem. Aleluia. Em Sofonia, capítulo 2, versículo 3, o profeta Sofonias escreveu: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Até aqui a mensagem. Meus irmãos, entendeu? Buscai ao Senhor. Buscai, estou arrepiada aqui, o Espírito Santo já está aqui, meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus Pai poderoso. Obrigado, Espírito Santo, por o Senhor estar fazendo concordância com a obra do Senhor aqui nesta hora, Pai Santo, Deus. Aqui a mensagem está falando: buscai, buscai. Olha, meus irmãos, vou ler mais uma vez, porque o meu coração está pedindo. Em Sofonia, capítulo 2, versículo 3, o profeta Sofonia escreve: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Olha aí. Forte, hein, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia, meus irmãos, entendeu? Se você não entendeu, você lê mais uma vez, medita mais uma vez, 2 vezes, peça para o Espírito Santo te ensinar. Ele vai te ensinar. O Espírito Santo intercede por nós, em nome do Senhor Jesus. Faz nós entender o que o Senhor tá colocando nos nossos corações aí. O Senhor tá mandando as mensagens. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai em oração, buscai em comunhão. Confesse Jesus como seu único suficiente Salvador. Você que ainda não confessou. Peça perdão dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas. Buscai ao Senhor enquanto é tempo. A palavra dele, a mensagem está falando aqui ao coração, ao meu e ao seu coração. Buscai ao Senhor. Aleluia. O Senhor quer trazer os seus filhos para perto. O Senhor está pedindo para que nós venhamos buscar em oração, eu, você, a sua casa, a sua família, a minha família. Vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar pelos nossos filhos, nossos netos. Vamos orar, vamos leve esse versículo ao coração dos seus familiares, para a glória de Deus, para eles não ficar inocentes, não ficar perturbado, não ficar pensando que o Senhor abandonou. Não, o Senhor está falando aqui: busque a mim enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor de todo o seu coração. Busque ao Senhor, porque no dia da ira Ele vai te proteger. No dia da ira Ele vai te proteger. Lembra de Noé? Que o Senhor escolheu Noé para ele e a família dele para colocar na barca, e a ira do Senhor veio sobre aquela nação, e todos morreram. Ficou só a família de Noé, porque Deus escolheu Noé e a família dele. Então aqui
A mensagem está falando, busque ao Senhor, busca ao Senhor, porque no dia da ira do Senhor, Ele vai nos guardar, nos proteger. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É sério, meus irmãos, que o Senhor traz a mensagem aos nossos corações. Eu vou repetir, meus irmãos. Sofonia capítulo 2, versículo 3. O profeta Sofonia escreveu: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra os seus juízos. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis encontrados no dia da ira do Senhor. Olha aí que forte. Meus irmãos, entendeu, né? Porventura sereis encontrados no dia da ira do Senhor. Buscai enquanto é tempo. Meus irmãos, entendeu agora? Glória a Deus. E para você que saiu da presença do Senhor, volte enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto está perto. Buscai ao Senhor. Eu estou arrepiada aqui. O Espírito Santo está aqui apaziguando, meus irmãos. Buscai ao Senhor enquanto é tempo. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. O Senhor quer salvar a sua nação. Quer que a sua nação venha. Quer que a sua nação se converta. Esta nação. Glória a Deus, aleluia. As pessoas falam, pastora, mas tanto tempo faz que eu escuto falar, meus avós, meus pais, na época dos meus avós, na época dos meus pais, que Jesus já está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E não voltou ainda. Meus irmãos, Jesus só está dando chance para meus irmãos se converter, porque Ele não quer perder os seus servos. Jesus não voltou ainda, porque Ele está dando chance, dando corda para vocês aí se converter em nome do Senhor Jesus, aqueles que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, aqueles que saíram da presença do Senhor. Meus irmãos, hoje em dia tem mais pessoas saindo da presença do Senhor do que estando na presença do Senhor. Saindo das igrejas, voltando, os que estavam dentro da igreja já estão tudo voltando para o mundo de novo. E o Senhor está vendo isso, a rebeldia do povo. E aqui o Senhor está falando que você tem que buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto é tempo. Invocar Ele, porque no dia da ira Ele vai nos achar. Ele vai nos encontrar para nos resgatar. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Você entendeu? Eu vou para o meu cantinho de oração, você vai para o seu cantinho de oração, mas antes eu vou apresentar aqui e você vai falar um amém. Porque eu sou levantada pelo Senhor como intercessora. A palavra de Deus fala que quando nós for orar, nós entra no nosso quarto, fecha a nossa porta e vamos meditar com Deus. Mas aqui a serva está só exortando. Glória a Deus, aleluia. Apresentando o Senhor. Eu vou apresentar a sua vida. Todos aqueles que estão na mesma fé, na mesma concordância. Porque o Senhor escuta as minhas orações. Ele ouve a oração do justo. Ele ouve a minha, a sua oração, se você clamar. Ele ouve a minha, a sua oração, se você buscar. Glória a Deus, aleluia. É isso que Ele quer, o resgate dos filhos. Que você volte para a comunhão com Ele. Porque no dia da ira Ele vai te achar. Olha que forte. Deus seja louvado por essa mensagem que Ele trouxe ao nosso coração. É forte, né, meus irmãos? É bem curtinha, mas bem eficaz no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você vai falar um sim, um amém, um assim, um amém. E depois eu vou para o meu cantinho de oração e você vai para o seu cantinho de oração. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento estamos aqui. O Senhor falou que onde tem 1, 2, 3, o Senhor estaria. E a sua palavra fala em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim, respondeste-eis, anunciaste-eis coisas grandes e firmes que ainda não sabe. E estamos aqui pedindo ao Senhor, com muita fé, com muito amor, com muito carinho, com muita diligência, com muito temor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Porque sabemos
Senhor, que só o Senhor pode nos proteger, nos guardar, nos dar salvação, nos curar, nos libertar, nos sarar, ser o nosso juiz, nosso advogado, nosso médico, nosso doutor. Pai, eu te peço misericórdia para todos aqueles que estão na mesma fé, na mesma concordância aí no canal Adorador Jesus, Deus é Fiel. O Senhor não faz acepção de pessoas, meu Pai, mas o Senhor quer que as pessoas tenham fé no coração. O Senhor não faz acepção de pessoas, meu Pai. Então eu também não faço, meu Deus. Todos aqueles que estão na mesma fé, na mesma concordância, que a serva aí, que o Senhor venha operar, venha visitar. O Senhor conhece as estruturas, as precisões, a necessidade, eu não conheço, meu Pai. Então o Senhor vai na área mais necessária agora que eles estão pedindo, meu Pai, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Senhor Jesus, entra neste lar, nesta casa, nesta família, Senhor. Traz a provisão do necessário, meu Pai, para a glória de Deus, cura, libertação, salvação. O Senhor conhece as estruturas do seu povo, meu Pai. Eu também falo para os meus irmãos, se você tem alguma coisa contra os seus irmãos, você ore, você peça perdão, porque o Senhor só perdoa aqueles que perdoam. Se você não pedir perdão, não tem como Deus perdoar. E você só pode ser curado quando você perdoa. Você tem que perdoar para receber o perdão, a cura. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Se você nesse canal tem alguém aqui que tem alguma mágoa, alguma desavença com alguma pessoa, você peça perdão para que o Senhor venha te perdoar. Peça perdão para que você receba a oração da cura. Porque não adianta a serva orar e você ter uma mágoa com alguém, a oração não vai chegar. Porque você não perdoou. E o perdão cura, liberta, sara. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E eu coloco nas suas mãos todos aqueles que estão na mesma fé, na mesma concordância, deixando seu like, enviando a palavra a outras pessoas, se inscrevendo. Senhor, o Senhor conhece o coração do seu povo, a mente. Senhor Jesus, se tiver alguma oração contrária, que o Senhor derruba por terra agora, em nome do Senhor Jesus, nesse canal. Senhor, só fica aqueles que estão na mesma fé, na mesma concordância, que o Senhor vem operar para o ex maravilha. Porque aquele que não faz concordância, Deus não tem prazer. Deus não tem prazer. Mas aqueles que fazem a concordância, Deus tem prazer. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Desfaz todo laço, todo embaraço do inimigo da vida do seu povo, meu Pai. Ah, Senhor Jesus. Deus, o Senhor conhece as estruturas, as necessidades deles. Por que eles estão orando, por que eles estão orando. Mas a sua palavra fala também, perdoa para ser perdoado. Perdoa para ser perdoado. Perdoa para ter cura. Cura. Às vezes a pessoa está carregando uma doença maligna, por falta de perdão, que você não perdoa. Você tem que perdoar para receber cura no seu corpo. Porque Jesus perdoou os seus inimigos também. Nós não somos melhor do que Jesus. Não carregue rancor no seu coração, porque o rancor traz doenças incuráveis. Mas quando você perdoa aqueles que te fizeram mal, você recebe a cura do teu corpo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. E agora, você vai para o seu cantinho de oração, eu vou para o meu cantinho de oração e juntos somos mais fortes em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Não esqueça de orar pelo Brasil, que a serva está em oração pelo Brasil. Não esqueça de orar pelas criancinhas do universo, dos países do mundo. Eu estou em oração pelas criancinhas, os jovens, adolescentes. Eu estou em oração pelos doentes dos hospitais, os enfermos, do Hospital do Câncer. Eu estou em oração por todos aqueles que estão na mesma fé, na mesma concordância. Ore por mim. Eu estou orando por você. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de enviar essa oração a outras pessoas. Não esqueça de se inscrever. Deus seja louvado e eu profetizo na sua vida as bênçãos do Senhor.
a visita do Senhor no seu lar, na sua casa, na sua família, na sua empresa, no seu ministério. Eu profetizo. Todos vocês que deixar o seu like aí, se inscrever nesse canal. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.